Notícias no Momento, edição nacional com vocês. Aqui estamos com o melhor das notícias, que você tem tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos diretamente dos nossos estúdios para os nossos vídeos de hoje. O que está acontecendo aqui no cenário nacional com vocês. Aqui está a nossa edição nacional com vocês. E temos aí também notícias do momento, nosso cartaz de hoje, internacional, nacional, o Música Coração, o Goiânia, aparece Goiânia nesse sábado aí, aproveite as últimas vagas, estão ainda restando algumas vagas, corre que ainda tem somente 5 vagas aí para a palestra, aí, aproveite, está aqui o contato para você ficar sabendo de tudo aí, obrigado Eliana e Anderson aqui na região para a gente ter o contato da palestra aí, tá? Vamos lá direto às notícias nacionais de hoje. Então, Flávio oscila para cima e volta a empatar com ele em segundo turno, diz pesquisa. A nova rodada da Real Big Time mostra a movimentação do senador dentro da margem de erro, ou seja, ele está oscilando, mas ele está sempre na frente do L, né? Uma vantagem que ele tem sobre o L. Ele avalia estratégia inédita para 2026 e pode ficar fora dos debates no primeiro turno. E Valdemar descarta Tereza Cristina como vice de Flávio e diz que decisão final caberá ao Jair, o Jair que ainda está atuando, né? E ele evita avalia faltar no primeiro debate eleitoral para evitar ataques, né? E o green card de Eduardo irrita adversários e reacende ataques a ex-deputado. A confirmação que ele recebeu o green card provocou uma grande onda de revolta entre os esquerdistas, né? E Eduardo reage à recomendação de demissão pela PF e diz que decisão será política, né? Ele diz, Eduardo fala sobre green card, não poderão fazer comigo a covardia que tentaram fazer com o Ramagem. A tarifaço do governo Trump passa a valer hoje. Entenda os próximos passos. A tarifa de 25% imposta pelo governo de Trump sobre parte dos produtos brasileiros entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 22, quando a gente começa. E Mora consegue alívio a quase 50 réus dos atos de 8 de janeiro. E diz mais uma notícia que fala assim, né, que Mora acaba de arquivar inquérito ilegal contra o bolso no caso ABIN Paralela, né? E Salvador da Democracia, Brasil vive jorpe de Estado liderado por Mora, de jornal mais importante do mundo, né? Ou seja, fala que é um jorpe que está acontecendo aí no Brasil, né? Através dessa turma aí. Senadores anunciam 41 assinaturas por pedido de impedimento de Alexandre. E também vemos que a Polícia Federal é essa. Diz assim que a Renata é a nova Viviane Bart, a mulher do diretor-geral da PF, né, Andrei Rodrigues, recebeu valores milionários de empresa ligada a Vorcaro, né? A Ambipar fechou contrato de 270 milhões com o governo L para entrega de cestas básicas a indígenas. É uma vergonha nacional mesmo, né? Vergonha nacional. E o petista Lindbergh Farias recorre ao ST para tentar tirar o caso Master das mãos de André Mendonça e transferi-lo para André Morales. E o ministro André Mendonça proíbe venda de terreno milionário do senador do PT. Olha, assim, né? Parece que abandona a suplência de Jacques Wagner, ali de Cida Mata, né? Em meio a escândalos do Banco Master. PF revela diálogo de Vorcaro com ser comparsa Sicário sobre medida urgente contra o gestor. O Sicário ainda, a gente sabe que ele possivelmente esteja vivo aí, e parece que ele vai falar, já está falando muita coisa aí que está comprometendo essa turma aí, né? IPF faz nova operação contra o careca do INSS e apreende carros ligados ao lobista. Operação Compliance Zero do Banco Master chega ao líder do governo L. IPF pretende concluir inquérito sobre o Banco Master nas próximas semanas, tá? Mais um escândalo chegando, a IPF faz operação que mira desvio de 45 milhões da Caixa. Parece que a coisa está ficando feia aí também, né? IPF mira desvio de 45 milhões da Caixa. É a operação escândalos em cima de escândalo. IPF apreende carros de luxo do careca do INSS. E o OMS contra o agro. Diz que os nossos sistemas alimentares estão prejudicando a saúde das pessoas e do planeta. A entidade critica a produção de alimentos, como se isso não fosse necessário
para o bem-estar do planeta, né? Um absurdo, né? Um absurdo. Nem é bom comentar um pouco sobre isso, né? Mensagens e áudios indicam lista de propina do PCC para delegacias de São Paulo. O que é isso, rapaz? Ser propina para delegados de São Paulo. Que loucura, né? Que loucura. E aqui mais essa também. Se esticar a corda com os Estados Unidos, ele pode ter o destino de Madi, afirma jornalista Cláudio Dantas. E Flávio cita urnas eletrônicas e pede observadores internacionais nas eleições que virão aqui no Brasil. Minha Nossa Senhora. Aí diz o Ronaldo Caiado, né, que o Eduardo e o Trump não tem culpa que você, mesmo pagando pedágio para o Kassab, ainda não saiu de 1% das pesquisas. Ou seja, o Ronaldo Caiado quer criticar, mas não está saindo do chão de jeito nenhum aí, né? Aqui também mais um amigo do Ditade do L, mas o Daniel Ortega, ele diz que não vai ter mais eleições, que ele vai tomar conta do poder e acabou-se e não tem mais conversa, né? É isso aí. É assim que seus amigos do L conseguem, né? Ele deu um golpe de Estado, o ditador da extrema-esquerda da Nicarágua anuncia o fim das eleições no país, informa o jornal Metrópolis. O ditador da esquerda está no poder desde 2007, minha Nossa Senhora, fazem um caminhão de tempo, né? E ele persegue padres católicos, prende críticos, declara fim das eleições de Nicarágua. Minha Nossa Senhora, o que é isso? Quando o caráter de um homem não estiver claro para você, olhe para os amigos dele, né? Pois é, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Diz ele em uma entrevista, ou seja, defendendo o seu muito amigo, né? Que loucura. Que loucura isso. A empresa denunciada por fraude nas urnas por Trump atuou no Brasil em 2014 e agora é oficial. O secretário-geral de Trump torna públicas as provas que Alexandre botou a mão grande nas eleições de 22. É oficial, né? A casa vai cair e muita gente vai ter que abandonar o seu posto, porque agora é oficial pelo presidente americano, que diz que ele sabe que as caixinhas mágicas foram fraudadas, olha só, né? Ele provou que o MAD mexeu nas caixinhas mágicas da Venezuela e também no Brasil, minha nossa. E Trump disse que em rede social que a eleição no Brasil será o seu próximo foco, né? Estados Unidos analisam documentos sobre supostas maracutaias nas eleições brasileiras, diz Eduardo. E também especialista em atividades paranormais, visita o túmulo de Gugu Liberato e diz registra entregantes, eu estou vivo, né? Diz que está vivo o Liberato, né? Poxa vida. E Cabo Daciolo surge com teoria que ele partiu e revela o que aconteceu, ou seja, ele sabe que ele é um dublê, um clone, né? Quem fala isso é o Cabo Daciolo, não é o Luciano César, não. Pois é. E a extrema-esquerda, diz brasileira, é o único povo escravizado pelo governo por opção. Em toda a história da humanidade, povos enfrentaram governos opressores. E aqui o brasileiro não. Basta mandar não fazer nada que todos obedecem, enquanto são destruídos por impostos e abusos do governo, né? A Globo, vamos falar da Globo agora, né? Parece que o Brasil está entre 8 países mais famintos da América do Sul, aponta índice global da fome. Hostil ao governo dos Estados Unidos, ele abaixa a cabeça para o tarifaço chinês de 67%. Aqui, ó, após sucessivos prejuízos bilionários, o governo L põe à venda a histórica sede dos Correios no centro do Rio de Janeiro. O Brasil despenca em ranking da indústria e acende alerta sobre perda de competitividade. A indústria brasileira voltou a perder espaço no cenário competitivo internacional pelo segundo ano consecutivo. Olha só, PT vota contra a PEC, que pode reduzir IPVA em até 75%. PT vota contra, né? Porque eles são contra o nosso governo, gente. Ele se isola na América do Sul e não vai à posse de presidentes de direita, né? Ele se isola totalmente aqui. Vamos ver, engenheiro mecânico detona L após aumento do percentual de etanol
na gasolina é assustador. Só os bandidos tiveram defesa de L nos Estados Unidos. É incrível, né? E essa falha nas negociações, Brasil e Estados Unidos é a guerra dos tarifaços, reciprocidade, né? Deixou para o último minuto para resolver isso aí, e a tarifa chegou 25% sobre produtos brasileiros, prejuízos para a economia e emprego, né? Vou te contar. 1,5 trilhão de dívidas, a herança maldita de L e do PT que deixou para o governo brasileiro resolver, né? E o presidente da Câmara esquece o microfone ligado e faz desabafo repleto de palavrões após encerrar a transmissão. E Partido Comunista pode ser impedido de disputar as eleições após decisões do TRE. O Brasil terá que encarar ajuste fiscal mais duro em 27, apontam analistas. E Virgínia recebe prazo de 48 horas para pagar anúncios de bets de suas redes sociais, né? Aqui vemos aqui, a justiça no Brasil tem lado e tem ideologia. Aqui a gente vê que os planos de saúde devem custear cirurgias de feminização facial para trans. E mulheres com cancro de mama enfrentam problemas de burocracia nos planos de saúde. O que é isso, né? É fazer uma cirurgia para tornar mais feminino o rosto de minha Nossa Senhora. Que horror, o que é isso, né? E enquanto isso, L, 3 mandatos, 3 escândalos. L1, L2, Petrolão, L3, fraude no INSS e o mensalão. O Brasil não pode esquecer disso, né? Pois é, então, parte aos 98 anos, cineasta e produtor Luiz Carlos Barreto. Bom, eu tenho orgulho de não ser esquerdista e o comunismo despreza a tua religião. É os posts que a gente deixa aí para você refletir, né? E a eleição de 26, seja inteligente na hora de votar, diga não aos políticos da canhota do Brasil, pois o mau caráter cria mentira, a imprensa, a idiota, espalha, e o imbecil acredita, né? Aqui, ó, sem anistias para golpista. Ó, Nicolas Matos foi sequestrado, sem anistia para golpista, né? Cabeça vazia, se babando por aí, o que é isso? Bom, aqui tem mais umas piadinhas. Ei, você, por que é de direita, né? Por causa de um professor da minha escola. Ah, ele te doutrinou? Não, ele me ensinou a ler. É bom isso aí, né? É bom isso aí. Ele, em 88, diz, no Brasil é assim, quando um pobre rouba, vai para a cadeia, mas quando um rico rouba, ele vira ministro, né? Ele que falou isso aí. Preso de agredir a namorada até afundar o crânio durante visita íntima na cadeia. E a brasileira Érica Hilton, presidente da Comissão da Mulher, estão em silêncio, né? Elas estão em silêncio, que horror isso aí. Vicie o seu cérebro em evolução, não em validação. Comece a apreciar, de fato, as notícias que despertam a tua consciência, né? Bom, mais outra assim, né? A lógica esquerdista, esta é a mulher, né? E aqui o corpo que gesta o corpo que gesta. Ótima, você está cumprindo sua função. A esquerda valoriza tanto as mulheres que elas são tratadas simplesmente como máquina reprodutiva, né? Então eles dizem, mulher é quem se identifica com mulher. Identidade não tem gênero, mesmo que seja do outro gênero, né? E a lógica que a mulher que eles tratam é um corpo que gesta. Essa é a definição de mulher hoje em dia, corpo que gesta, né? Que horror, né? A gente vê cada coisa e, meu Deus, tem coisa aí que eu não vou nem falar, né? Bom, enfim, para terminar, nunca despreze quem parece pequeno. A vida tem um jeito curioso de inverter os papéis, né? Nunca despreze. Então comece cada vez mais a buscar o seu trabalho interior, o seu crescimento, e saiba que nós estamos vivendo agora um momento único no despertar da consciência, por isso a gente precisa mesmo acordar e não ser levado pelo sistema, pelas notícias, por aquelas coisas absurdas que querem fazer a gente acreditar, tá? E aqui no canal a gente quer deixar vocês refletirem bastante sobre isso e dizer, nós temos a força e o poder, nós não deixaremos nos levar por falsas ideologias e coisas que querem empurrar goela abaixo, porque nós brasileiros estamos vivendo um momento da libertação do país, e se todo mundo ajudar e pensar e focar para frente,
o Brasil avança. Mas se todo mundo sentar e se acomodar e dizer, deixa o sistema dominar e fazer o que quer, nós afundamos. Então é preciso que você esteja ao nosso lado, ao lado das pessoas de bem, que tenham força e coragem para renovar esse Brasil e trazer a verdade à tona. Tá? Um beijo a todos, compartilhe, quem puder ajudar o canal aí, a gente agradece, tá? Beijo a todos, alunos, venceu, beijo a todos, queridos, amo vocês.